Pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje nós vamos falar um pouquinho de produto entre matrizes. Então, primeira observação que a gente tem que ver é se o produto existe. Para o produto existir, do produto de duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá? Então, o produto da matriz só existe quando o número de linhas, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Se for igual, existe a matriz produto, e essa matriz produto, observa o seguinte, ó, ela vai ter o número de linhas da primeira, tá vendo? E o número de colunas da segunda. Então vamos ver com um exemplo que fica mais fácil. Então, por exemplo, aqui, sejam as matrizes A, que é uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, uma matriz 2 por 2. A matriz B, que é essa matriz aqui, é uma matriz coluna. Ela tem duas linhas e uma coluna, é uma matriz 2 por 1. E C, que é uma matriz linha, ela tem uma linha e duas colunas, é uma matriz 1 por 2. Então, determine se existir A vezes B. Então, antes de começar a fazer o procedimento do produto, eu vou ver se existe. Essa matriz é uma matriz quadrada 2 por 2. A matriz B é uma matriz coluna 2 por 1. Observe que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, a matriz existe. A matriz C, vou chamar a matriz C a matriz produto de A vezes B. E ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vai ser uma matriz 2 por 1. Ou seja, vai ter duas linhas e uma coluna. Então tá aqui, ó, os termos. O termo 1, primeira linha, primeira coluna, o termo 2, 1, que é a segunda linha, primeira coluna. Agora, como é que eu calculo cada termo desse? Então, esse primeiro termo vai ser obtido com a interação da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. E esse termo C21, ele vai ser obtido da interação da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. De que forma? Então, primeiro eu vou destacar aqui as linhas da primeira matriz, tá? Então, aqui tem essa linha e essa outra linha, certo? E aqui temos da segunda matriz, eu destaco as colunas. Tá aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou interagir, o primeiro termo vai sair da interação tipo de um produto da primeira linha com a primeira coluna, da seguinte maneira: você vai multiplicar esse termo com esse, né? Então vai multiplicar o primeiro termo com o primeiro aqui, vai ficar 2 vezes 2, e somar com o produto dos outros termos, que é 1 vezes 3. O resultado dessa conta vai dar o termo 1, 1. Então, foi da interação da primeira linha da primeira coluna, da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Agora, o termo C21, eu vou usar a segunda linha e a primeira coluna. A segunda linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz. Então, vamos multiplicar esse 3 menos 4 por 2 e 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 e vou somar com menos 4 vezes 3, tá? E é assim, agora eu tenho os dois termos. Basta eu calcular esse resultado aí, eu vou ter a matriz produto. Então, 2 vezes 2, 4, né? 1 vezes 3, 6. Ó. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. Aqui, 3 vezes 2, 6. Menos 4 vezes 3, 12. Então, 6 menos 12. 6 menos 12 dá menos 6. Então, esse aqui é o resultado do produto da matriz A vezes B. É uma matriz 2 por 1, tá? Então, assim, é um pouquinho mais complicado, né, do que somar, subtrair e multiplicar por um escalar. Vamos fazer outros exemplos, aí a gente vai tirando, ver se tira dúvida. Por exemplo, agora, vamos supor que eu quero multiplicar essa daqui, ó. Eu quero multiplicar A vezes C. Antes de começar a multiplicar, eu tenho que ver se existe. Observe que a matriz A é uma matriz 2 por 2. E a matriz C é uma matriz 1 por 2. O número de colunas da primeira
é diferente do número de linhas da segunda. Então, não está definido o produto neste caso, tá? Eu só vou fazer o produto se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Vamos ver outro exemplo agora. Eu vou multiplicar a matriz B vezes C. Observe que a matriz B é uma matriz 2 por 1, certo? E a matriz C é uma matriz 1 por 2. Então, observe que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, existe esse produto. E mais, eu vou chamar esse produto de D. Ela vai ter o número de linhas da primeira, que é 2, e o número de colunas da segunda, 2, 2. Então, nós vamos ter uma matriz que vai ter duas linhas e duas colunas. Então, D1, D1, 2, D2, 1, D2, 2. Então, primeira linha, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Como é que eu vou fazer para fazer esses exercícios? Você vai destacar as linhas da primeira e as colunas da segunda. Então, vamos lá destacar. Então, a linha, eu tenho essa linha aqui, da primeira, e essa segunda linha, certo? E da segunda, eu tenho essa primeira coluna e essa segunda coluna. Então, agora, olha só. Quem que vai ser o D1? Vai ser, eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz. Então, vai ser 2 vezes 3. Pronto, não tem mais ninguém. Agora, quem vai ser o D1, 2? Vai ser a primeira linha da primeira matriz relacionado com a segunda linha, com a segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ser 2 vezes 1. Depois, eu vou pegar, quem que é o termo D21? Vai ser a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, vai ser 3 vezes 3. E quem que vai ser o D22? Vai ser a segunda linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz, que vai ser 3 vezes 1. Então, daqui a gente obtém que a matriz D é uma matriz quadrada de ordem 2, ela é 2 por 2, e vai ser 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Fácil, né? Então, o produto de B vezes C é esse daqui. Vamos ver outro caso? Agora, vamos tentar multiplicar B vezes A. Quem que vai ser B vezes A? Vai ser uma matriz, B é uma matriz 2 por 1 e A é uma matriz 2 por 2. Observe que o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Logo, não está definido o produto neste caso. Porque para poder ter o produto, o número de linhas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, não é comutativo. Por que essa matriz não é comutativa? A ordem dos fatores altera o produto, ó. Porque se você lembrar, a gente resolveu A vezes B, existe, e deu essa matriz aqui, 7 menos 6. Agora, B vezes A não existe, tá vendo? Então, nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Então, cuidado com isso. E vou fazer mais uma aqui, só para fechar os exemplos. Eu vou fazer letra E. Eu vou fazer A ao quadrado. O que seria A ao quadrado? Seria A vezes A. Então, seria quem? A matriz 2, 1, 3 e menos 4, vezes... Deixa eu chegar um pouquinho para cá ver. Vezes ela própria, né? Tá aqui. Então, a matriz A ao quadrado é a matriz A vezes A. Vamos ver se existe A vezes A? Vamos lá. A matriz A, ela é uma matriz de ordem 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas.
A matriz A tem 2 linhas e 2 colunas. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E existe. Então, existe e ao quadrado vai ser uma matriz do tipo que 2 por 2. Porque vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vou colocar aqui, eu vou colocar com A mesmo. Então, vai ter o A1, o A12, o A21 e o A22. E aí vamos ver quem que vai ser o produto. Então, primeiro, da primeira matriz, eu destaco as linhas, né? Tá aqui. Tem 2 linhas. Primeira linha, segunda linha. Vou fazer um pouquinho maior aqui. Primeira linha e segunda linha. E da segunda matriz, a gente destaca as colunas, né? Essa coluna e essa coluna. Certo? Então vamos lá. Quem que vai ser o termo A11? Vai ser a interação da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1 vezes 3. Tá vendo? Eu pego o primeiro termo da primeira linha com o primeiro termo da primeira coluna da outra matriz e multiplico e somo com o produto do segundo termo com o segundo. Segundo termo da segunda linha, segundo termo da segunda coluna. E aí eu vou fazer de um por um. Quem que vai ser o termo A12? Vai ser a interação da primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Então vamos multiplicar 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 4. Deixa eu chegar um pouquinho para cá que tá sem espaço. Só um minutinho aqui. Falhou. Vamos ver se dá agora. Menos 4. Agora, quem que vai ser o termo A21? Vai ser a interação da segunda linha da primeira coluna com a primeira coluna da segunda matriz. Não, desculpa. Vai ser a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, eu vou pegar o 3 menos 4 e multiplicar por 2 vezes 2 e 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais menos 4 vezes 3. Depois, agora, o termo A22 vai ser a segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira matriz, com a segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais menos 4 vezes menos 4. E vamos ver quanto que dá isso aqui. Então, vamos lá. Então, o produto vai dar 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Então, dá 7. Esse de baixo aqui vai ser 3 vezes 2, 6. Menos 4 vezes 3, menos 12. 6 menos 12, menos 6. Esse daqui vai ser 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4. 2 menos 4 dá menos 2. E esse de baixo aqui vai ser 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. 3 mais 16, 19. Então, tá aí a matriz produto. A ao quadrado é uma coisa de ser A vezes A, que é a mesma coisa de ser 7, menos 2, menos 6 e 19. Vamos fazer outro para ficar? Vocês já cansaram? Só mais um, aí eu finalizo a aula, tá? E qualquer coisa vocês falam aqui no privado. Fazer mais um exemplo. Letra F, eu vou fazer B ao quadrado. Vamos ver se existe. B ao quadrado vai ser B vezes B. Quem que é o B? O B é 2 e 3. 2 e 3 vezes 2 e 3. Vamos ver se existe primeiro. Se existir, né, o número de colunas da primeira, aqui 2 vezes 1, é igual ao número de linhas da segunda. E não é igual. É o quê? Diferente. Então, não está definido, tá? Então, com hoje eu finalizo essa aula de produto de matrizes, tá? Aí eu vou passar uns exercícios aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam aqui abaixo. Então, vamos embora lá, finalizar?